Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a vida de cada um. Que nessa manhã de domingo, Deus, pela sua misericórdia e bondade, mais uma vez, nos ajude a entender a sua palavra e, entendendo-a, sermos fortalecidos com coragem para a nossa caminhada de fé em Cristo. Porque viver é um risco de fé que nós temos que assumir constantemente. Viver é ter fé, é lançar-se nos braços da fé, porque nós não sabemos o que há de ser, e viver é necessariamente um ato de fé ou um ato de desespero. Então eu creio firmemente que se vivemos pela fé, por isso a Bíblia diz que o justo vive pela fé, nós cremos que as nossas vidas estão em boas mãos, estão nas mãos de Deus, então estão em boas mãos. Eu queria convidar você agora a tomar a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler os versículos 22 e 23 do Apocalipse. Apocalipse 21, versículos 22 e versículo 23. Hoje nossa mensagem tem por título O Evangelho em 2 atos. O Evangelho em 2 atos. Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 22, diz assim: Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Vamos ler de novo? Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Amém. Pai Santo, nesta manhã, pedimos que o ânimo de Deus esteja em nosso coração para realizarmos o serviço, a tarefa que nos é responsabilidade e incumbência. Pedimos que a graça do Senhor seja o nosso sustento durante esse tempo aqui de reflexão na Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos auxilie, que o Teu Espírito nos dê paz, calma, paciência, tranquilidade, quietude no coração. Toda ansiedade seja transformada numa paz profunda que só Cristo pode nos conceder. Nós pedimos isso, pedimos também que o Senhor organize nossos pensamentos, nossas reflexões, que toda a confusão na nossa mente e coração seja transformada em lógica, capaz de não apenas informar a mente, mas também de trazer vida espiritual àqueles que ouvem a Tua Palavra. Eu peço isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queria que você pudesse atentar comigo para esse texto, para nós refletirmos sobre a essência do Evangelho. De alguma maneira nós vamos nessa manhã falar um pouco sobre a essência do Evangelho de Cristo, e esse Evangelho exposto ou manifesto em 2 atos que nós encontramos nesses 2 versos quase derradeiros. Nós estamos chegando ao final do livro do Apocalipse, que é o último livro das Escrituras Sagradas cristãs. Esses 2 versículos, eles estão contidos dentro já do que eles chamam
da conclusão do final deste livro e também das Escrituras. Nós temos o relato da Nova Jerusalém a partir do versículo 9. E dentro dessa visão, dessa nova cidade que Deus está construindo e estabelecendo, nós encontramos algumas figuras. E as figuras no Apocalipse são sempre importantes. Nós precisamos estar sempre atentos a essas figuras, porque elas comunicam muito. E há duas expressões que me chamam a atenção nesse texto. Cada uma dessas expressões irão significar para nós uma lição, um ensino, mas algumas figuras precisam ser elucidadas antes de nós continuarmos com as lições. Eu queria que você observasse, em primeiro lugar, que há uma figura aqui fundamental para nós compreendermos esse texto, que é a figura do Cordeiro. O Cordeiro está presente ao longo de todo o Apocalipse. Não, o Cordeiro está presente ao longo de todo o Novo Testamento. Não, o Cordeiro está presente ao longo de toda a Escritura. O Cordeiro é uma figura fundamental para nós compreendermos a nossa salvação. É fundamental para nós compreendermos a redenção que nós recebemos gratuitamente da parte de Deus. Porque o Cordeiro, ele era, na verdade, um símbolo desde o Antigo Testamento que apontava para Jesus. Quando lemos todo o Antigo Testamento, nós precisamos lê-lo a partir dessa chave, e sempre nós repetimos isso aqui, não é? Essa chave de leitura, essa chave de interpretação, essa chave hermenêutica chamada evento Jesus, o evento Cristo, ou Jesus como a chave de leitura aplicada a toda a Escritura. A pregação, ela precisa ser cristocêntrica. A interpretação das Escrituras precisa ser cristocêntrica, precisa voltar-se, precisa convergir para Cristo. E quando nós vamos para o Antigo Testamento, o Cordeiro era aquele sobre o qual o sacerdote impunha as mãos no momento em que o sacrifício era realizado, e quando o sacerdote assim o fazia, ele transferia simbolicamente sobre aquele cordeiro os pecados do povo, e ao sacrificar aquele cordeiro, era como que se estivesse dizendo que todo o pecado recaía sobre aquele animal, e o sangue daquele animal era recolhido para ser posteriormente lançado sobre o propiciatório. E o propiciatório era o lugar onde o sacerdote entendia que Deus estava se manifestando para propiciar, para perdoar, para apaziguar, para retirar a sua ira de sobre o povo, uma ira santa que recaía sobre um povo pecador. Mas isso era apenas uma figura. Quando nós vamos lendo as Escrituras, nós vamos observando que essa era uma figura que estava apontando para Cristo, como aquele que seria o Cordeiro de Deus, que morreria em favor de uma humanidade pecadora, e que todo aquele que nele crer, no Cordeiro de Deus, no Cristo, em Jesus, não morreria, ou não padeceria, não pereceria, mas alcançaria a experiência da vida eterna. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos Jesus iniciando seu ministério, andando por todos os lugares, fazendo bem às pessoas, curando enfermos, libertando cativos, entrando nas casas, levantando aquele que estava abatido.
encorajando aquele que estava deprimido, cansado, Jesus devolvendo dignidade às pessoas. E todo esse trajeto de Jesus na terra foi precedido por uma palavra muito importante. A Bíblia diz que no início desse ministério de tantas manifestações e atuações, João Batista, que não era a luz, mas veio para testemunhar sobre a luz é Cristo. João Batista, que fora o predecessor, o precursor, aquele que veio para proclamar e testemunhar e preparar o caminho de Cristo, do Messias. Olha Jesus passando no início do seu ministério, e ali João Batista nos dá um claro testemunho, uma clara orientação sobre quem era Jesus, quem era o Messias e qual a finalidade e o propósito. João Batista dá um testemunho específico sobre Jesus, e no capítulo 1, versículo 29 de João, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista diz: aqui está aquele sobre quem todas as figuras do Antigo Testamento, que pareciam tão obscuras, agora apontam. Todas essas figuras que pareciam obscuras, agora estão apontando para uma realidade. Não mais uma figura, mas uma realidade. O Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro, que não é um animal, mas é o Cordeiro, a pessoa, o ser humano Jesus, que representa o Cordeiro de Deus, ele é aquele que recebe os pecados da humanidade, porque embora não tendo pecado, ele o fez pecado por nós. Embora não tendo pecado, ele recebe os nossos pecados sobre ele. Quando é sacrificado, semelhante àquele cordeiro lá do Antigo Testamento, nas cerimônias judaicas, quando ele é sacrificado, recai sobre ele todas as nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz está sobre ele. O castigo está sobre ele. E esse castigo que está sobre ele nos traz a paz. Deus o fez enfermar. Deus lançou sobre ele as nossas iniquidades. Ou seja, olha que coisa maravilhosa. Às vezes nós não entendemos isso. Nós cremos na Trindade eterna, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus está resolvendo o problema do pecado, entregando-se. Quantas pessoas dizem de um Deus severo, de um Deus déspota nas suas ações? Você não entendeu o Evangelho. O Evangelho é Deus entregando-se para salvar o ser humano. É o Pai declarando que o Filho, depois de ter andado na terra na força do Espírito, vai se entregar. E Deus, a Trindade, sacrificando-se em prol do ser humano que havia sido criado, para que esse ser humano tivesse redenção. Tá. Aí nós chegamos no Apocalipse, capítulo 5. E aí no Apocalipse, capítulo 5, há uma visão de João extraordinária sobre o Cordeiro. João tem a visão de o Todo-Poderoso assentado no trono. E ele tinha nas mãos um livro, diz o capítulo 5 do Apocalipse. Ele tinha nas mãos um livro, e esse livro estava selado com 7 selos. Ele estava hermeticamente selado, fechado, ninguém conseguia abrir aquele livro. De modo que quando João tem aquela visão, ele percebe e vê que o livro está fechado, o livro está selado, e não há quem possa abri-lo. Só que esse livro é o livro que fala e que conta a história da redenção. O livro fechado é como que se dissesse que a redenção não pode mais ser contada, ela não será anunciada, a redenção vai ficar calada, não existe meio redentor para o ser humano. Preste atenção e fique comigo, por favor. Nesse momento,
João, quando vê e ouve essa mensagem de que não há ninguém digno de abrir o livro da redenção, o livro da salvação, ele entra num desespero. Porque se eu e você pararmos um instante para pensarmos o que seria de nós sem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós entraríamos num colapso emocional. Nós entraríamos em um total e completo desespero. E João ali está simbolizando uma humanidade em desespero. A Bíblia diz que ele começa a chorar compulsivamente porque não havia ninguém achado, não havia ninguém que houvesse sido achado digno de abrir aquele livro da redenção que estava selado por dentro e por fora. Nesse momento, a Bíblia diz que um anjo se aproxima de João e diz para ele: não chore, não chore, não se desespere, porque foi achado de abrir o livro. E naquele momento ele olha para o trono onde o Todo-Poderoso estava sentado, e ao lado do Todo-Poderoso 4 seres viventes, e no meio deles como um cordeiro. Como um cordeiro. E aquele cordeiro se aproxima do trono, toma das mãos daquele que está sentado no trono, o Deus Todo-Poderoso, aquele livro, e talvez um momento de absoluta angústia toma conta de todos, porque o Todo-Poderoso tem nas mãos um livro que fala da história da redenção da humanidade. Ninguém havia sido achado digno de tomar aquele livro das mãos do Todo-Poderoso e abri-lo e começar a contar a história da redenção, a história da salvação, e declarar como aquela história se desenrolaria ao longo do cenário da história do mundo. Mas aquele cordeiro que estava ali próximo ao trono tem a ousadia de se aproximar do trono e tomar das mãos do Todo-Poderoso aquele livro. E talvez um momento de angústia, de uma certa inquietação tome conta, porque pode ser que alguém tenha tido um ato de rebeldia, de se aproximar do Todo-Poderoso e tomar-lhe o livro que conta a história da redenção, que ninguém havia sido achado digno de tomar e abrir. Mas quando não, o cordeiro toma das mãos do Todo-Poderoso esse livro, e o caos não se estabelece, a guerra não se instaura. Pelo contrário, a paz. E então os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se dobram diante do cordeiro e cantam, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto de abrir o livro. Digno é o cordeiro. O cordeiro é a figura daquele que foi capaz de abrir o livro e contar a história da redenção, porque ele mesmo é aquele que se entregou para que essa história pudesse ser concluída. O cordeiro é o símbolo do sacrifício e o símbolo da redenção, do perdão de pecados, da remissão da nossa natureza pecaminosa. E esse texto que lemos, ele é muito importante para nós entendermos essa função do cordeiro. Porque esse texto que lemos nos diz que quando João tem a última visão do Apocalipse, ele vê uma cidade. Essa cidade é a Nova Jerusalém. E uma das coisas que ele observa é que essa cidade não tinha o que havia em todas as cidades. Vamos contextualizar isso, pense na nossa realidade. Uma cultura que fora colonizada por portugueses, nós temos um centro, não é? Toda cidade tem um centro, não é assim? E nesse centro da cidade tem uma igreja.
tem um santuário. E este é o lugar onde todas as pessoas entendem ser o ponto comum, esse santuário. E mesmo em qualquer outra cultura, as cidades possuem santuários, porque os santuários também têm seu sentido. Mas João observa que naquela cidade que Deus está mostrando para ele, não havia nenhum santuário. Não havia nenhum santuário. Mas ele diz em seguida que, na verdade, não havia santuário porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E ele observa outra coisa muito intrigante. Ele observa que naquela cidade não havia necessidade de sol nem de lua para dar claridade, pois a glória de Deus iluminava a cidade e o Cordeiro é a sua lâmpada. Não havia santuário, mas o Cordeiro era esse santuário. Não havia sol nem lua para dar claridade, mas o Cordeiro era a lâmpada. A figura do santuário também aqui é importante para nós. Por favor, fique comigo. São 11h10, daqui a pouco nós já estamos encerrando. O santuário também nas Escrituras, semelhantemente ao Cordeiro, sempre possuiu uma função. Desde o início, Deus simbolizou algumas coisas para o homem, apontando tudo isso para Jesus, para o Cordeiro. E o santuário, o tabernáculo, era também um símbolo daquilo que viria, da realidade que viria Cristo Jesus. No santuário, quando Deus o estabelece, dá todas as medidas para que Moisés o construísse, medidas de dentro, medidas de fora, até a mobília, Deus diz como seria. E nós temos no santuário, quando olhamos para as Escrituras, alguns textos muito interessantes. Por exemplo, o Êxodo capítulo 25, versículo 22, diz que uma das mobílias principais do santuário ou a mobília principal do santuário era a Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança, ela tinha sobre ela uma tampa, tipo algo que era chamado de propiciatório. E nesse propiciatório, 2 querubins com os rostos voltados para baixo e as asas que se cruzavam, como que cobrindo aquela Arca da Aliança. E a Bíblia diz que sempre que o sumo sacerdote entrava dentro do lugar mais sagrado do tabernáculo para realizar o sacrifício, ele lançava o sangue do cordeiro sobre aquele propiciatório, e aquilo simbolizava que os pecados do povo e os pecados dele próprio, como sumo sacerdote, haviam sido perdoados. O sangue do cordeiro que havia caído sobre aquele propiciatório, aspergido sobre aquele propiciatório, declarava que Deus havia sido propício para com o homem, propício, apaziguado a sua ira, e o homem havia recebido perdão dos seus pecados. O santuário era esse lugar. Mas é interessante que no capítulo 25 de Êxodo, verso 22, Deus declara a Moisés: e todas as vezes que essa obra de reconciliação acontecer, todas as vezes que o sangue for aspergido sobre o propiciatório, eu aparecerei. Ali eu me encontrarei com você e falarei com você, dentro daquele tabernáculo. Depois do tabernáculo vem o templo. Interessante que o tabernáculo era algo em movimento. O tabernáculo era montado onde o acampamento do povo de Israel estava. E como o povo era peregrino, eles levantavam o acampamento, iam para outro lugar, e o tabernáculo tinha que ser montado naquele lugar. Mas com o passar do tempo, o povo deixou de ser peregrino em terra estranha e passou até a sua própria terra. E o templo foi estabelecido, de certa forma, substitui aquele tabernáculo. E no templo as coisas não são diferentes.
Salomão erige o santuário ou o templo mais famoso de Israel. O templo de Salomão. E quando Salomão termina a construção, quando o templo está edificado, no capítulo 6 de 1 Reis, versos 12 e 13, nós temos uma palavra que diz assim: quanto a este templo, Deus dizendo a Salomão, quanto a este templo que você está edificando, eu habitarei no meio dos filhos de Israel e não abandonarei o meu povo. O tabernáculo era símbolo da presença de Deus no meio do povo. O templo era símbolo de um Deus que habitava no meio do povo. E o templo ou o santuário sempre foi algo tão importante para aquele povo que os que os oprimiam sempre destruíam o templo. Preste atenção nisso. Todos os impérios que oprimiam Israel sempre destruíam o templo. E até na época de Jesus, no ano 70 depois de Cristo, o próprio Senhor Jesus profetiza que aquele templo cairia e não ficaria pedra sobre pedra. Por quê? Porque o templo era uma figura muito forte para esse povo. E o templo era mais do que uma figura forte, havia se tornado uma identidade deste povo. Eu sempre digo isso aqui, e talvez me faça ser até chato nessas expressões, mas o povo de Israel se apegou a algumas funções de identitárias muito importantes. Por quê? Porque este povo era um povo espalhado pela terra, disperso. Então, como eles não tinham terra, eles tinham outras identidades, a circuncisão e o templo. E o templo agora se torna essa figura da presença de Deus no meio de todo mundo, daquele povo. O salmista, ele expressa isso. No Salmo 84, ele diz que tem saudades do templo. E diz que quão formosos são os tabernáculos de Deus. Que o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, onde pudesse acolher os seus filhotes, mas ele havia encontrado os altares do tabernáculo, a ponto de dizer: bem-aventurado é o homem que habita na tua casa, fazendo do templo o lugar onde Deus se manifesta. Só que aí nós vamos para as Escrituras, porque tudo está apontando para Jesus, lembre-se disso. Chegamos no capítulo 12 de Mateus. Jesus vê todo esse frisson em torno do templo. Jesus percebe que o templo havia sido corrompido. O templo, que devia ser uma casa de oração, havia se tornado uma casa de corrupção. O templo, que devia ser um lugar de adoração, havia se tornado um lugar de permutas, de trocas, de comércio. E Jesus dá um basta nisso e declara no capítulo 12 de Mateus o seguinte: vocês querem saber? Eu sou maior que o templo. Eu sou maior que o templo. Mas há uma outra figura aqui, a gente precisa caminhar um pouquinho para trazer as lições. Por isso, quando nós chegamos no Apocalipse, a Bíblia diz: não vi lá templo, eu não vi nessa cidade santuário. O que eu vi lá é que o Cordeiro e o Deus Todo-Poderoso era o seu santuário. E ele olha e diz: não tem sol, não tem lua, não obstante não ter sol nem lua, que deveriam ser os luzeiros que dão claridade, essa cidade não deixa de ter luz. E ele diz: o Cordeiro é a sua lâmpada. A luz também sempre foi algo tão importante, uma figura tão importante desde o início, e tudo apontando para o Cordeiro. Deus começa a criação dizendo o quê? A Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia,
E essa terra sem forma e vazia era o caos absoluto. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E então Deus começa a pronunciar pela sua palavra a criação, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha que coisa interessante, porque isso está linkado com Apocalipse 21. Se você estiver prestando atenção, você vai conseguir pegar essa ligação. Disse Deus: houve luz, haja luz, e houve luz. Isso no versículo 3 do capítulo 1. E quando que o sol e a lua são criados? Se você continuar lendo, eles só são criados nos versículos 14 e 15. Havia luz antes de existir o sol e a lua. Então não é nada absurdo dizer que nessa cidade que reproduz toda a beleza da criação antes do pecado, porque o pecado entrou no mundo e estabeleceu um caos na nossa existência, queridos. Glória a Deus pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas antes, quando não havia toda essa confusão estabelecida pela nossa desobediência, a Bíblia diz que havia luz, mesmo sem que o sol e a lua dessem ainda a sua claridade. Porque o sol e a lua, embora servissem para iluminar, eles tinham outras funções, ser sinais. Porque a luz verdadeira, segundo capítulo 1 de João, é Jesus, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a toda a humanidade. Porque a verdadeira luz não é a que é produzida pelas hidrelétricas. A verdadeira luz não é a que é produzida pelo sol, não é a que é produzida pelos luminares. A verdadeira luz é o Cordeiro. E aí o próprio Senhor Jesus toma isso para si, quando ele vai se auto-revelar ao mundo, ele diz no capítulo 8 de João: eu sou a luz do mundo. A verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. 3 figuras importantes: o Cordeiro, o santuário e a lâmpada, ou a luz, porque lâmpada e luz é a mesma palavra. 2 lições para a gente então encerrar a nossa reflexão nessa manhã. Primeira lição, o versículo 22 diz: vi muitas coisas, João diz assim, eu vi muitas coisas, eu relatei tudo que eu vi. Eu vi um novo céu, uma nova terra. Eu vi uma cidade descendo do céu, ataviada para o seu noivo. Eu vi toda essa beleza, mas eu preciso dizer para vocês o que eu não vi lá. Eu não vi um santuário. E por que João não viu um santuário? Porque a função do templo sempre foi e sempre será, embora nós neguemos isso, e mesmo como cristãos nós negamos isso na teoria, mas na prática nós não conseguimos nos livrar disso, que o templo é esse mediador da nossa relação com Deus. Quanta gente entrou em crise de fé por causa do templo? Não por causa de outras coisas, né? Mas crise de fé no tempo da pandemia, porque eu não estou indo na igreja, estou perdendo a minha fé. Opa, tem alguma coisa errada, porque eu sou maior que o templo, disse Jesus. Mas deixemos isso de lado. O templo sempre foi essa figura da mediação, de uma relação de Deus com os homens e dos homens com Deus. No templo, Deus estaria com os homens. Lá no tabernáculo ele diz: ali eu me encontrarei com você e falarei com você. Quando Salomão termina de construir o templo, Deus diz: quanto a este templo que você está edificando, eu habitarei no meio dos filhos de Israel e não abandonarei o meu povo. Este templo era
o anseio do povo. Quanta saudade eu tenho do templo, como eu gostaria de estar nos altares do meu Deus. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que passar um dia na casa do meu Deus do que 1000 nas tendas da perversidade. Por quê? Porque o templo é esse lugar onde Deus se manifesta e habita, a representação da presença de Deus com os homens. Mas aí vem o Evangelho, colidindo diretamente com essa visão que eu não digo ser errada, mas eu digo ser pequena. Eu não digo ser errada, mas eu digo ser reducionista demais. E aí o Evangelho vem e colide direto com isso, e Jesus diz: mas eu sou maior que o templo, para dizer para nós o seguinte: o que o Evangelho veio fazer, verdadeiramente, é reconciliar o homem com Deus. E essa reconciliação do homem com Deus não se dá por meio de um templo, não se dá por meio de um mediador humano, um pastor no altar, não se dá por meio de uma religião, não se dá por meio de cerimônias rituais, não se dá por meio de qualquer outra mediação. Essa relação de Deus com o homem, reconciliada plenamente, se dá através do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de modo que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. É isso. Não há santuário, porque já não há mais necessidade de santuário na eternidade. Por quê? Porque Deus estabeleceu uma reconciliação plena dele com o homem por meio de Jesus, e sem Jesus não há reconciliação com Deus. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Por quê? Porque aqueles pecados caíram sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e uma reconciliação passou a existir. Vamos mais um pouco? Dê um passo além. Por que o Evangelho o tempo inteiro está anunciando para nós que vós sois o templo do Espírito? Vocês são casa espiritual. Por que o tempo inteiro Deus está anunciando: vocês são o santuário? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Vocês são o santuário de Deus. Por quê? Porque, irmãos, se a guerra foi desfeita entre nós e Deus, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, como Cordeiro de Deus, que recebeu todos os nossos pecados, Deus não veio mais para habitar num tabernáculo ou num templo, Ele veio para habitar dentro de nós. E é isso que a Bíblia ensina. A nossa reconciliação com Deus estabelece o nosso corpo, a nossa vida como morada de Deus. Deus habita em mim. É esse o ensino do Evangelho. De modo que quando aquela mulher samaritana diz para Jesus: aonde é o lugar da verdadeira adoração, em Jerusalém ou aqui nesse monte onde nossos pais nos ensinaram que nós devemos adorar? Jesus diz: nem em Jerusalém nem neste monte chegará o tempo, e o tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai fará morada dentro deles. Isso é ensino do Evangelho, dizendo que o Espírito Santo de Deus habita em nós, porque Deus se reconciliou conosco, e Ele encontrou o verdadeiro templo onde Ele quer habitar, somos nós. Um segundo ensino que nós temos aqui é o ensino que nos diz que não há santuário, mas também não há sol nem lua lá para dar claridade, porque o que dá claridade para aquela cidade é o Cordeiro, que é a sua lâmpada. E o segundo ensino é que a luz, ela revela. A primeira coisa que a luz revela é a sujeira. Ela revela sujeiras. Lembram-se lá da parábola em que a mulher perde uma dracma
e ela vai varrendo a casa para encontrar, há um detalhe importante: ela acende uma lamparina, ela acende uma candeia. Por quê? Porque ela precisa ter luz. E ela vai varrendo a casa até encontrar aquela dracma, mas ela só encontra aquela dracma depois de ter varrido a casa com aquela candeia por perto. E ela vê que existe muita sujeira, certamente, porque a luz revela, e revela quem nós somos, revela nossas fragilidades, revela nossas futilidades, revela nossas banalidades, revela nossos... Mas a luz também tem uma função espetacular, que é revelar Deus em Cristo. Por isso a Bíblia diz assim, que a verdadeira luz que veio ao mundo para iluminar toda a humanidade. E Jesus é a revelação exata do ser de Deus, que nos tira das trevas e nos transporta para a luz do conhecimento de Deus. É isso. A luz vem e revela, primeiro, quem nós somos, e depois, claramente, deixa diante dos nossos olhos quem Deus é. Não revela quem nós somos para a gente entrar em crise e nunca mais conseguir sair dela, mas revela quem nós somos para nós entendermos que precisamos de Deus, porque sem Deus nós não somos absolutamente nada. E nessa revelação, a Bíblia diz assim que o povo, olha que coisa interessante, Mateus capítulo 4, verso 16, citando a profecia, diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz. Quando eu me encontro com Deus, o que acontece é que há uma revelação de, primeiro, quem eu sou. Então eu passo a me ver não como um ser acima da média, mas eu passo a me ver como alguém que precisa muito da ajuda e da graça de Deus. E precisando da ajuda e da graça de Deus, eu preciso entender quem Deus é. Porque Deus não é um ser distante e apático da nossa realidade, mas alguém que está muito próximo de nós, que estende a mão e nos ajuda a sair desse poço escuro, desse tremedal de lama, desse poço de perdição, e nos colocar sobre uma rocha onde nós possamos firmar os nossos pés. Por isso eu queria te chamar nessa manhã a entender o seguinte: o Evangelho é reconciliação com Deus. O Evangelho é reconciliação com Deus. O Evangelho é nós entendermos que o Cordeiro, que foi o sacrifício, ele é o santuário dessa cidade, é o lugar onde Deus se manifesta. E nós não precisamos de um templo, nós precisamos do Cordeiro. Mas também o Evangelho é uma revelação, não uma religião. O Evangelho é uma revelação, não uma religião, porque tem muita gente pensando que está enxergando Deus, mas o rosto de Deus é um rosto altamente religioso, não é um rosto revelado na face de Cristo. Aí nós vamos para o Evangelho e percebemos que conhecer a Deus precisa estar fora desses quadrantes e dessas fronteiras limitadoras. Conhecer a Deus nasce a partir de uma experiência de revelação, onde Deus enche o nosso coração e abre os nossos olhos para que nós enxerguemos quem verdadeiramente Ele é. O verdadeiro cristão é aquele que teve a sua mente iluminada e os seus olhos abertos através de uma revelação de quem é Deus. O seu conhecimento de Deus não foi terceirizado. O seu conhecimento de Deus não veio porque alguém me ensinou algo sobre Deus. O seu conhecimento de Deus não veio porque a religião me deu os ditames de como Deus faz, como Deus age. Porque tem gente que está tão circunscrita a isso que não consegue enxergar Deus, porque recebeu apenas uma caricatura de Deus, não a face de Deus em Cristo. Mas o que é verdadeiramente uma experiência cristã, uma espiritualidade cristã, é aquela onde Deus se revela em Cristo dentro do nosso coração. João capítulo 4, verso 6,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Filipe, ouvindo essa mensagem, diz: mostra-nos o Pai. E eu fico pensando na cara de Jesus naquele momento, dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice de ter de responder essa pergunta para Filipe. E Jesus pacientemente diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco, quem vê a mim vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Se você me vê, você vê o Pai. Se você tem uma experiência real comigo, você tem uma experiência real com o Pai. E foi por isso que nós temos nas Escrituras relatos de pessoas que foram totalmente transformadas, e nada, absolutamente nada, poderia lhes convencer do contrário, porque eles não tiveram uma experiência religiosa, eles tiveram uma experiência de revelação. É o caso do apóstolo Paulo, que tem um encontro verdadeiro com Cristo. Você conhece bem a história, e os seus olhos são abertos, e ele entende que a religião que ele até então estava servindo de maneira cega era absolutamente palha diante da revelação que ele havia recebido do Cristo vivo, que apareceu diante dele ao meio-dia, naquela estrada indo para Damasco, e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. E a partir daquele momento, os olhos de Paulo passam a enxergar claramente o que a religião havia lhe cegado. Os dois atos do Evangelho que nós temos nesse texto é o ato da reconciliação e o ato da revelação. Por isso, o Cordeiro que tira o pecado do mundo é aquele que nos reconcilia com Deus, e o Cordeiro que tira o pecado do mundo é aquele que nos ilumina como uma lâmpada, para que nós possamos enxergar quem Deus é em toda a sua plenitude. Pai Santo, muito obrigado por esta manhã, e obrigado por esses minutos aqui. Peço que a Tua bênção seja sobre a nossa vida, peço que a Tua bênção seja sobre esses que ouviram. Eu sei que existem pessoas com muito mais condição, muito mais capacidade, muito mais qualidade, muito mais autoridade, inclusive, para ensinar a palavra. Mas eu peço a Deus que, por misericórdia, o Senhor nos ajude a entender que o Evangelho nos reconcilia contigo. Não há mais guerra, não há mais ira, porque o sacrifício do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, se torna propício, perdoa os nossos pecados e estabelece paz, de modo que Efésios nos diz que Jesus é a nossa paz. Ele proclamou paz aos que estavam longe e proclamou paz aos que estavam perto, e dos dois fez um só, para que nos tornássemos morada de Deus. Te agradeço, Senhor, porque o Evangelho é uma luz que ilumina toda a humanidade. O nosso problema, Senhor, é que nós amamos mais as trevas do que a luz. Tenha misericórdia, tenha misericórdia, e ilumina, Senhor, aqueles que estão caminhando cegamente e errantes, num caminho, ó Deus, que não sabem onde vai dar. Ilumina os nossos olhos para que nós enxerguemos com clareza a revelação de quem Tu és. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus, eu peço que, por misericórdia, o Senhor permita que nessa manhã
alguns tenham entendido, apesar da limitação, da pequenez daquele que comunica. Em nome de Jesus, amém.